Eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Né? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos ser. Acho que é isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. É a voz mais difícil de ouvir. A voz do coração, você precisa estar tão silenciado para saber o que ela pede. Eu tenho tanto medo de às vezes viver a serviço do ego. Sabe? Se você for identificar o que o ego lhe pede, daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. O ego nos mata, nos põe para trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel, diferente do eu, que se satisfaz com tão pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos, sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa e a verdade. O ego não. O ego precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas é estar ali para ser visto. A voz do coração é a voz do eu. Mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu, simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego. As exigências do ego são vãs, são vazias. Porque em última instância, o que vai nos realizar ao final de tudo, não é aquilo que você viveu para fora, mas é aquilo que você viveu para dentro. Só essa voz é capaz de lhe fazer chegar. Então, estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando num lugar que nós detestamos, somente pelo status que nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes. Não temos coragem de abrir mão, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento, Ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar. Quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu, que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu, é provável que você mude um pouco a rota da sua vida. A gente muda até onde a gente quer passar o final de semana. Você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração, não onde o seu ego quer lhe levar.
para ter 1000 fotografias para postar no Instagram ou no Face. Hoje, do fundo do meu coração, eu desejo que essa bênção atravesse o ego e chegue ao eu. Da mesma forma como eu também quero, assim. Eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego. Não precisa nada disso, mentira. Mas eu quero, mentira. Não precisa mais não. Não cabe mais roupa no guarda-roupa. Comece a querer o que o eu. Comece a trabalhar para o eu. Você trabalha demais para o seu ego. Ele só te cansa. Ele não lhe permite muitas alegrias. Nele tudo é muito temporário. Tudo é muito cansativo. O Evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego, para a gente poder ouvir a voz do coração, que é a voz do eu, esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar, nosso corpo precisa de vacina. Desde quando nós somos crianças, a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual, ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida. E a primeira delas, a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida, é a certeza de que Deus nos ama. Ensine alguém isso. Talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa. A certeza de que ela é amada por Deus. Sim, porque às vezes a nossa destruição, ela nos chega quando nós não sabemos, ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama, muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa no coração que se ama e se respeita. Pode observar. As destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram espaço para crescer em pessoas em que não estão se amando. Estão vivendo um processo de desrespeito pessoal. Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito. Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão, no momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía, porque a sua dose de amor próprio estava em dia. É por isso, minha gente,
que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional, porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo. Como nascer de novo. Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho, quantas fragilidades moram aqui. E acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim, que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, e eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama, mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas, e acreditando no fracasso que chegou à minha vida, porque outros me acusavam disso o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente, porque eu nunca pude entrar pela porta da frente. Eu também nunca fui muito acreditado. E não estou dizendo isso aqui para me lamentar, não. Estou apenas dizendo que se hoje Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes, é porque eu fui achado da mesma forma. E seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho, por mais diferentes que eles sejam de mim, porque eu também um dia fui achado por Jesus assim, na beira da estrada. Eu não estava no caminho principal, eu estava na beira da estrada. E desde então eu descobri que o meu sacerdócio é andar pela beira da estrada, lá onde eu também fui achado, porque há tantos como eu, necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia, que Deus ama, que Deus não se cansa de amar, que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar-nos da certeza do amor de Deus. Não há nada. E eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em acender naqueles que estão cansados chama de um novo tempo. Dizer aos que ainda não sabem, ou recordar aos que estão esquecidos, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você, porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito, que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe? Aquele olhar que diz, ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos a chance, apenas de uma chance, de um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós. É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora. Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito, de um jeito viciado, paralisante. Por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui, para você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito. E aí você tem um poder evangelizador maravilhoso, que é a sua capacidade de olhar. Sempre gosto de dizer isso, minha gente. O primeiro gesto evangelizador, nós que somos cristãos, não é dizer nada ao outro, é olhar para ele. Porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós
não é o que a gente diz, mas é a maneira como a gente olha. Eu sei muito bem se sou bem-vindo, não é quando o outro me diz seja bem-vindo, porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa e o olhar dizendo outra completamente diferente. Era o que Jesus fazia. Às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra para aquela pessoa, mas ele podia olhar. E o olhar dele era sempre um olhar renovador. Um olhar que colocava coragem em quem o recebia. Um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si. Um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisam, que nos amedrontam e que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. Ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você, que já está desanimado de si, que coleciona fracassos, que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado, foi pensado, para que nessa noite você fosse visitada pela certeza do amor de Deus por você. Então exerça o seu poder evangelizador agora. Olhe com amor para quem você pode. Isso. E se desse olhar nascer um abraço, que o faça. Às vezes essa pessoa saiu de casa para receber esse abraço agora, para receber esse olhar. Isso. Distribua gestos amorosos. Nós somos todos iguais, minha gente. Todos nós somos frágeis. Que nenhuma prepotência, que nenhuma arrogância espiritual sobreviva entre nós. Que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza, a nossa miséria, ela não pode nos desanimar, mas ela precisa nos irmandar. Eu, quando sei que sou fraco, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia, porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu. Muito embora eu, movido pela arrogância, eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes, por causa de uma vaidade espiritual, eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro, porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim, porque condenando, julgando pedra, é uma maneira que eu tenho de me esquecer, ainda que por uns instantes, que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não. A nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes. A psicologia nos ensina que onde existe insegurança, lá existe agressividade. As pessoas mais agressivas são as mais inseguras, porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver. Mas nós não vamos nos render a isso. Eu não vou parar no rosto agressivo. Eu não vou ter medo da agressividade de ninguém. Eu vou oferecer o meu amor. Eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim. Porque não há uma maneira mais honesta de viver o Evangelho senão partilhando aquilo que eu recebo todos os dias. Eu recebo perdão, minha gente. Eu recebo misericórdia. Eu sou um filho da fraqueza, mas eu também sou um filho do céu. E eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim. Então, certos de que somos fracos, miseráveis, a gente acolhe melhor o que passa pela nossa vida. Deus ama você. Deus ama você.
Quem síndrome do pânico sabe como é ruim sentir o que a gente sente. Como é difícil às vezes a gente não ter coragem de fazer as coisas mais simples. Você tem medo do trivial da vida. Porque o rito, ele é absolutamente necessário. O rito da vida. O ritual. E às vezes o pânico, a depressão nos coloca indispostos ao rito. O rito do dia a dia. Você fica desencorajado para ir, para fazer, para falar. Sempre, minha gente, nos últimos anos, as coisas mais simples que eu precisava fazer, eu achava que eu não ia dar. Uma missa, eu ia me aproximando do local, eu não vou dar conta de fazer. Precisava ir ao aeroporto para pegar um avião. Não ia dar conta de pegar o avião e chegar até o lugar. Sabe quando você precisa pensar em cada fase do processo? E em cada fase do processo você acha pesado demais para você? O Paulo, que é o motorista que me deu durante todos esses anos, nas distâncias mais curtas, levava para o aeroporto às vezes 2, 3 vezes na semana. E ele se tornou um simbólico para mim de segurança, sabe? Eu nunca disse isso para ele. Eu entrava dentro do carro. Nos últimos anos, quando ia chegando a hora de ir, eu tinha algum desarranjo físico, sabe? Ou eu tinha uma febre, eu tinha diarreia, tinha ânsia de vômito, tinha tanta coisa. Aí parava o carro, eu entrava, chegava no aeroporto. Quando eu precisava descer do carro, e eu olhava para ele sem ter ideia do que se passava dentro de mim, né? Geralmente eu me despedia dele assim: meu amigo, não vejo a hora de lhe ver de novo. Ele ria. E assim, quando eu chegava em Guarulhos, era a melhor coisa que tinha, era ver o Paulo ali no meio das pessoas. Então, quando vai ficando um processo difícil, quando tudo vai ficando penoso para você, desgastante, por mais que você veja sentido em tudo aquilo que você faz, há uma ordem, né, sendo dada. Há uma ordem sendo dada dentro de você. Muda. Mexe as peças do jogo. Né? Faça alguma coisa. Do jeito que você está jogando, você está perdendo. Aí você entra numa outra dimensão. Nossa, não é o que eu faço. Quantas vezes eu escuto isso, né? Você não pode parar. O trabalho é muito importante. As pessoas mesmo, para quem eu pedi ajuda. Quantas vezes eu ouvia isso? Mas você já parou para pensar quantas pessoas assistem esse programa? Sim, penso toda hora. Você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do seu trabalho? Sim, eu penso toda hora. E até qual é o ponto de limite para que o meu desgaste justifique, né, o bem que eu faço? Ou o bem que eu faço? Existe um limite para eu interpretar como importante? Será que existe algum direito em tudo isso, né? De que em algum momento eu possa pensar em mim sem tanto pensar naquilo que eu estou fazendo pelos outros. É difícil, né? É uma reflexão difícil, é uma matemática difícil de ser feita. Porque é uma pessoa famosa, mas é um padre. Escolheu dedicar-se aos outros. Escolheu dedicar a vida a essa missão que é árdua.
Eu sei que tem padres que têm uma vida muito mais difícil que a minha, mas muito mais. E ali eu, olhando para mim, para a vida que eu tenho, identificar que um cansaço extremado que pode ser que quando eu contar para o outro eu tenha até um pouco de vergonha. Mas não tem como inventar uma outra situação. E aí essa oportunidade que eu estou tendo de estar presente na vida do povo, sem necessariamente precisar enfrentar os meus medos. Tem sido bom, sabe? Mas também é perigoso. É perigoso porque eu não posso me acomodar a isso. Eu não posso me adaptar aos meus medos. Eu sei que você também não pode se adaptar aos seus medos. Quando a gente se adapta aos nossos medos, o que acontece? A coragem faz as malas e vai embora, porque você está adaptado aos medos. Toda hora que eu preciso me enfrentar, eu tenho que pegar uma coragem aqui dentro, que eu não sei onde está, em que lugar ela existe. Então, se eu fico adaptado aos meus medos, é como se eu desse a propriedade da minha vida aos medos. Então, eu estou aqui com pessoas que não me causam medo, que não têm expectativa, porque isso me desgastava no meu dia a dia. Quando você sai da sua casa, você sabe que o tempo todo você será solicitado. No primeiro momento isso é tão bom, depois isso é tão pesado. É como se você estivesse o tempo todo num estado de vigilância. Absolutamente nada em você poderá falhar. As pessoas não estão geralmente preparadas para as nossas falhas. Elas estão com expectativa de que nós vamos corresponder às suas esperanças. Então, eu estando aqui, rodeado de pessoas que não me causam esses medos, porque não têm expectativas em mim, comigo, por mim, e veem como eu sou, me amam como eu sou, eu posso ficar adaptado, né? E se de repente isso ficar tão confortável que eu não queira mais outra coisa? Então aí é isso que eu tenho pensado muito, sabe? Eu acho interessante, Ziza, porque a própria vida está sendo a minha doma. É a dona vida, que me amansa, né? A própria vida faz o movimento de nos amansar. Quando você vai percebendo que... Sofrimento é providência, né, Fabinho? Demais. Quando você começa a viver a dinâmica do tempo. Quando você permite... Você que está assistindo a gente, está ouvindo essa conversa, né? Eu espero que você esteja se incluindo, porque tudo isso fala da sua vida também. Quando nós vivemos a dinâmica do tempo, quando nós compreendemos o tempo que temos, a gente naturalmente vai ficando mais dócil. A gente vai ficando mais dócil. Eu acho que tem um movimento de aceitação na alma, quando a maturidade vai chegando, que não é uma aceitação que é sujeição diante das coisas que eu não posso mudar, mas é uma aceitação, é como se eu fizesse as pazes com as minhas circunstâncias. Eu me alio à minha circunstância de alguma maneira que eu aceito e eu entendo que na aceitação está uma sujeição ao que é divino, sagrado, maior, único na minha vida. Isso me ajuda tanto, porque muitas pessoas, por exemplo, me perguntam como que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre penso, eu não brigo com todas elas. Você não fica... eu acho que tem um quê de sermos pacificados com o tempo, né? Com o passar do tempo, e a gente deixa de ter expectativas que nos provoquem discussão com as coisas da vida, né? Com as pessoas, com as circunstâncias, com a realidade, comigo, com o meu corpo, com o meu biotipo. Acho que o tempo vai me ensinando a viver uma paz real, concreta, integradora
E é a porta da minha felicidade real, é onde eu estou em paz, assim, eu não preciso de nada. É aquela história da frase do Martim, né, Valverde? Rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz, porque é uma pessoa integrada, rica de sentido, né? É uma coisa que... Aí você entende o espírito pobre dos santos, aí você entende o voto de pobreza, aí você entende um São Francisco, uma Santa Clara, os santos que a gente admira. Como que a pessoa viveu isso? Mas acho que foi um processo de maturação da alma e que precisou de podas. Imagina, Francisco, para ser líder de tantos, ele era filho do trovão também. Uma Teresa d'Ávila, uma mulher forte. E o bonito que Francisco compreendeu a pobreza com uma leveza que não é comum a gente encontrar, né? Eu já vivi o voto da pobreza e já convivi com pessoas que tinham o voto de pobreza e que eram extremamente amargas. Pesadas. Por serem e nada pobres. Não, justamente, porque não tem nada no seu nome. A pobreza é uma relação, não tem uma conta bancária, não tem, mas tem um amargor na alma que a empobrece da pior forma. A pobreza material é só uma consequência, né? Porque se eu vivo a pobreza material, eu tenho que naturalmente buscar a riqueza do espírito, que é a riqueza da convivência, o tornar-me uma pessoa leve e agradável. Né? Esse é o sentido. E você não tem muita coisa materialmente, mas você tem um conjunto de riqueza espiritual interior que supre tudo isso, inclusive lhe fazendo ser muito querido por aqueles que têm oportunidades diferentes das nossas. Eu me lembro quantas vezes eu encontrei pessoas que não eram ricas e que viviam melhor que as pessoas ricas. Tamanho o conjunto de oportunidades, porque elas eram leves, elas eram agradáveis e todo mundo queria ter por perto. Sim. Tá, não tem dinheiro, mas ela é tão agradável, vamos levá-la com a gente paga para ela. Quantas vezes na minha vida eu vi isso? Por causa de uma leveza interior, sem nenhum rancor com a pobreza, aquela pessoa parecia ser muito rica. Sim. Era muito mais rica do que aquela. Né? E é rica mesmo, uma pessoa assim. Não né? parece, né? É sim. É aquela sensação de ter tudo o que tem e o que é em si o tempo todo. Levemente, simplesmente, né? Eu quero tanto ser assim. Deus me ajude. Pois é. Deus me ajude. Só continuar pedindo que ele seja o guardião, né? E a gente ficar atento àquilo que ele guarda, né? Porque eu, quando estou atento ao que Deus está guardando, eu me torno um parceiro dele nessa guarda. Eu gosto muito daquela expressão que você usa, acho que é de Santa Teresa, né? De baixar a porta do castelo. Sim. E de levantar a porta do castelo. Isso é ser guardião de si. É você ter a exata percepção daquilo que precisa ser continuado, daquilo que precisa ser aberto, mas daquilo que também precisa ser terminado e fechado. Fechado, protegido, esperado, silenciado. A gente tem direito, né? Porque às vezes a gente é educado na igreja de que o cristão ele tem que dizer sim e amém para tudo. Não, o cristão forte mesmo, ele diz não. Você lembra que no auge do meu sofrimento, dessa crise que eu tenho enfrentado, você me ligou oferecendo ajuda e eu honestamente disse, Isa, eu estou num momento em que ainda estou com a porta levantada. Estou solidificando. Não estou para receber visita ainda. Isso é bom. É bom você ter a consciência do que você é capaz. E você não se violentar. E também não ser obrigado a dizer sim, ser livre para dizer não, né? Não, dizer não significa que eu não amo. Justamente. Né? Ter esse espírito livre, amado. Lamber as feridas, né? Eu acho bonitinho, eu tenho lá as minhas crianças e eu fico vendo como elas se lambem a curar. É um processo de cuidado um com o outro. Processo. E no momento, a metáfora do lamber as feridas, ela é muito sugestiva, porque é como se eu estivesse retirando todo o processo infeccioso. Dando-se tempo. Dando tempo. Cuidado. Purgando literalmente aquilo que está excessivo em mim, aquilo que está me inflamando, aquilo que está trovejando dentro de mim.
e que tantas vezes me torna uma pessoa insuportável aos outros. Porque uma das preocupações que eu tenho em de viver com muita responsabilidade a minha conversão é que eu não quero ser insuportável aos outros. Eu acho tão ruim quando me deparo com uma pessoa insuportável, com uma pessoa difícil, que a primeira coisa que me ocorre é, gente, eu não quero ser assim. Já é um bom começo, meu pai. Já é um bom começo, não é? Já é um bom começo. A gente na viagem, a gente veio falando, né, às vezes de pessoas que erram na mão, do tanto que se expõem, da maneira como se expõem. É um sinalizador para a gente, eu não quero ser assim também. Eu quero ter o ponto de equilíbrio, eu quero saber até onde me é justo chegar, até onde é de direito ir. E é ouvir-se, né? Ouvir-se corajosamente, assim. Esses dias eu estava com o Agostinho Agostinho Busato, lá em Curitiba, e ele dizia: ouça seu coração com coragem. Ele é sábio, mas você precisa ouvir. Precisa ouvir. Com coragem e comprometimento com você mesma. Que nesse compromisso é a terra fértil para um compromisso com Deus verdadeiro, né? E acho que a gente só se cuida se a gente se ouve. É isso mesmo. Tem que se ouvir. Eu me lembro, minha gente, que aquela frase me ajudou a entender o que significa viver em Deus. Sim, eu sou uma garrafa que se esvazia facilmente. É da minha personalidade. Como eu sou muito... A minha missão me coloca muito para os outros. Muitas vezes eu não tenho tempo de me recompor. E às vezes eu me sinto dando aquilo que eu já não tenho mais. Em muitos momentos foi assim. Em muitos episódios da minha vida, o meu cansaço existencial era resultado de um desabastecimento. Acontece. Sabe quando você se sente vazio, parece que não tem o que oferecer? Pois é, só se você se aproximar da fonte. Quando você fica em Deus, mesmo que o pecado drene um pouco daquilo que é sagrado em você, você nunca deixa de repor. Porque você sabe que a única forma de enfrentar a sua fraqueza é estando ligado em Deus. Aí a gente lembra da parábola que Jesus contou sobre a videira e os ramos. Eu sou um ramo da videira. As minhas raízes são nele, estão nele. E o Léo, naquele momento, ele me ajudou, ele me deu um substrato, digamos assim, que dura até hoje. Então a construção espiritual que ele me concedeu naquele momento, e reconstrução eu posso dizer, não terminou ainda. Então é muito bom a gente passar pela nossa história e lembrar quem nos colocou diante de Deus. Quem foram as pessoas que colaboraram para a edificação do nosso caráter cristão. E lembrar que hoje eu preciso ter vínculos assim. É interessante como no cristianismo não é possível viver na solidão. Você pode construir momentos de solidão, são importantíssimos para o nosso crescimento pessoal. De vez em quando volto para casa, a solidão é importantíssima na minha reconstrução. Mas depois eu preciso conviver. E eu preciso conviver com quem me agrega. Eu preciso reunir os meus.
Nós nunca estivemos tão necessitados, minha gente, de descobrir quem são os nossos. Sabe? Se você quer viver de maneira saudável, espiritual, se você quer ter uma vida espiritual, você precisa se cercar de quem lhe ajuda a construir espiritualidade. Não tem como você querer a vida espiritual estando com pessoas que drenam o que você tem de espiritual. Não adianta você querer conciliar uma vida espiritual com os perfis de fofoca que você segue, que só vão trazer vida dos outros para você e de uma forma muito negativa. Nos Estados Unidos está havendo agora um movimento de deixar de seguir os influenciadores vazios. Os que nos influenciam o vazio, o que nos influenciam a futilidade. Está na hora de nós cristãos tomarmos esse posicionamento. Quem você segue nas redes sociais? A quem você dá importância? A quem você escuta? Cuidado. Cuidado, porque às vezes você está querendo construir uma vida espiritual, mas está recebendo influências de quem não tem vida espiritual e de quem não contribui com a sua espiritualidade. Você pode dizer, padre, isso é exagero. Não é. Eu sou aquilo que eu estou absorvendo também. Eu sou aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou metabolizando aqui. Por isso, um exercício de conversão. Vai lá na sua rede social, dá uma olhadinha em quem você segue. Deixar de seguir aquilo que não influencia positivamente você é, sem dúvida, um exercício de mudança e de conversão. E trazer, tá bom, eu quero a partir de hoje influências positivas na minha vida. Cerque-se de pessoas que ajudarão você a despertar a coragem, a esperança e aquilo que você tem de mais nobre e de mais bonito. Nesta quarta-feira de cinzas, um dia em que a igreja nos convida a iniciar um tempo de reflexão, um tempo de parada, de fazer ser diferente. Você sabe que uma das grandes riquezas dos tempos litúrgicos é justamente propor a quebra da rotina. Nós vamos celebrar motivos diferentes. A vida é a mesma. O mistério é sempre o mesmo. É o mistério de Cristo. Vida, paixão, morte e ressurreição. Aí a igreja, com muita sabedoria, divide tudo isso em tempos para que nós possamos dar à nossa alma o direito de saborear cada detalhe deste mistério. Agora, o que é interessante, minha gente, é que há uma conexão muito profunda, muito estreita entre as cinzas da quarta e a luz da Páscoa. Veja bem que a gente começa com cinzas. A gente começa mostrando a fragilidade da madeira. A madeira, quando se queima, ela vira cinzas. Mas também a gente sabe que no significado desta fragilidade está uma potencialidade adormecida, guardada, resguardada, poderíamos dizer assim. Quando eu recebo cinzas, quando eu celebro o início da minha quaresma, recordando que sou pó, que sou frágil, eu estou preparando o meu espírito para poder viver as grandezas que a Páscoa vai me sugerir. A quaresma, ela entra dentro desta proposta de ser um tempo em que o cristão é convidado a saborear o mistério da salvação sob o aspecto do sacrifício, do silêncio. Por isso que a quaresma é um tempo diferente.
É um tempo de sobriedade. A gente tem a mudança até mesmo dentro dos cantos que a gente canta na Sagrada Eucaristia. A gente vai descobrir, então, que a igreja nos propõe alguns gestos, algumas atitudes que vão expressar o nosso desejo de fazer o deserto gerar o fruto dentro de nós. Não é só passar pelo deserto, mas é chegar ao lugar da ressurreição. E a igreja, no momento em que ela propõe liturgicamente essa passagem, ela está nos mostrando que a vida é assim. Que se eu quiser alcançar bons resultados no futuro, eu preciso saber viver as restrições de agora. Que todo projeto humano só pode dar certo se a gente viver a disciplina nossa de cada dia, que também inclui recusas, que também inclui regras, disciplinas. E é por isso que é bom hoje a gente começar elencando aí. Você pode fazer duas listas, uma de sacrifícios e uma de virtudes. Coloque, o que você acha que você pode fazer concretamente, gestos concretos de sacrifício, para que você possa educar a sua vontade. Um grande problema que nós temos nos dias de hoje, minha gente, é que o povo é muito fraco de vontade. As pessoas desistem muito facilmente. Falta disciplina na nossa vida, volto a dizer. E os exercícios quaresmais, eles nos ajudam nessa disciplina humana que repercute na nossa vida espiritual. Talvez para muita gente esse discurso vai ficar cada vez mais difícil de ser entendido, porque nós estamos caindo numa época, numa mentalidade, onde as pessoas não querem mais sacrificar-se. Por isso os casamentos terminam tão cedo, por isso as dificuldades de ser pai, de ser mãe, porque a gente quer ser pai, mas a gente não quer o sacrifício da paternidade. A gente quer ser mãe, mas a gente não quer viver as restrições que a maternidade nos traz num primeiro momento. A gente quer namorar, mas a gente não quer a fidelidade que exige, é exigente. Ser fiel é muito exigente. A gente quer alcançar o resultado, mas nós não queremos passar pelo sacrifício do dia a dia. Aí a gente descobre que Quaresma é o retrato da própria vida. E que os exercícios quaresmais, eles nos preparam para a vivência de uma experiência saudável de ser humano. Aí você tem uma conexão direta entre uma proposta divina com uma proposta humana. O que Deus liturgicamente nos propõe, o que Deus está liturgicamente nos sugerindo, não é nada mais, nada menos que uma disciplina diária para a gente poder viver melhor. E a Quaresma é um tempo propício para que o nosso espírito evolua. Por quê? Porque todo sacrifício é naturalmente pedagógico. Quando eu olho para uma barra de chocolate, estou dando um exemplo simples, que muita gente faz esse sacrifício na Quaresma, e sou capaz de controlar a minha vontade, de alguma maneira eu estou dando uma organizada na minha vida interior. Eu sou adepto dessa filosofia. Um quadro torto que a gente ajeita na parede repercute dentro de nós. É assim. O tempo todo nós fazemos a experiência de simbolicamente modificar a vida. O símbolo repercute dentro de nós. Sabe, minha gente, eu fico pensando que a experiência humana, ela tem que ser simbólica. Quando a gente não sabe o conceito de uma determinada situação, quando a gente não sabe dar os motivos deste ou daquele acontecimento, a gente tem um símbolo. O símbolo é uma ponte de conexão que nos faz chegar ao lugar onde os nossos pés não alcançam. Por isso a arte é simbólica, porque ela nos capacita a chegar aonde o nosso corpo não chega. É o voo do espírito. Por isso os símbolos da Quaresma, para que a gente possa ter condições de alcançar lugares que o nosso corpo não pode chegar sozinho. É o voo da alma, é o voo do espírito. E essa conexão é pedagógica. A igreja coloca justamente a quarta-feira de cinzas para começar
esta caminhada, para a gente ter uma oportunidade ao longo do ano de fazer a experiência de 40 dias, assim como Jesus fez, de estar no deserto. O deserto não é o lugar da facilidade. A gente sabe que o deserto é o lugar do sofrimento. Ah, padre, mas então o senhor está propondo que a gente deva sofrer na Páscoa, durante a Quaresma? Não precisamos ser masoquistas. A gente sabe que já tem sofrimento demais passando por aí. Mas nós vamos liturgicamente buscar o significado do sofrimento e aplicá-lo na nossa vida. As cinzas de hoje, quando bem vividas, quando bem experimentadas, ela nos coloca nessa humildade que é tão benéfica à vida humana, de saber que nós não somos muita coisa, mas que auxiliados pela graça divina, nós podemos alcançar grandiosos resultados. A gente sabe que não é fácil passar pelo deserto. E a gente sabe que é muito fácil a gente se perder nos sofrimentos do deserto, sem alcançar os resultados que este sofrimento pode nos trazer. Volto a dizer, o cristianismo não é masoquista. O que o cristianismo faz é dar sentido ao sofrimento que é humano. A igreja nunca motivou que a gente saia correndo aí atrás de sofrimentos. Mas a igreja nos ensinou sempre que a gente nunca saia correndo dos sofrimentos. Então é um momento de desafios. Quem sabe hoje você vai olhar para a sua experiência pessoal e descobrir nela como é que você pode viver essa Quaresma. Quais são os sacrifícios que você pode fazer? Quais são as atitudes que você pode tomar para favorecer a sua passagem pelo deserto? Para que depois, quando chegar na luz da Páscoa, as suas cinzas tenham valido a pena. Para que quando você estiver diante do círio pascal, símbolo da ressurreição de Jesus, do túmulo aberto, da vida nova que nos é oferecida, você tenha o direito de esparramar as cinzas de todas as suas lutas, de olhar para elas e de saber que valeu a pena. O que Deus quer mesmo é a repercussão do sacrifício na sua alma. Isso ele presta atenção. Se você ficou mais fraterno depois dessa Quaresma, se você ficou mais filho, se você ficou mais amigo, se ficou mais verdadeiro, se ficou menos aborrecido, isso sim Deus está avaliando. Claro, o gesto humano de renunciar àquele bendito chocolate ou àquela bendita carne é só para dar disciplina às regras humanas. Eu tenho uma condição humana que precisa ser disciplinada. E para isso eu me utilizo dos recursos humanos. Mas o recurso humano é simbólico. E é isso que nós queremos. Descobrir neste tempo de Quaresma uma oportunidade de, com gestos exteriores, modificar o interior do nosso coração. De nada vale eu renunciar a uma barra de chocolate se eu também não for capaz de depois tratar melhor as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo. De nada vale eu deixar de comer carne, mas depois ser capaz de humilhar alguém, não. O gesto concreto que a gente faz precisa estar ligado a uma intenção superior. Porque se a gente for achar que Deus está lá prestando atenção se a gente comeu ou não comeu a carne, a gente está sendo muito mesquinho com Ele. Deus tem mais coisas que fazer que saber se você comeu aquele sonho de valsa ou não. Eu volto a dizer, o que o gesto concreto está pretendendo é me colocar numa dimensão superior. É fazer aquele sacrifício que os outros podem ver, desenvolver dentro de mim aquilo que primeiramente Deus há de reconhecer. Para que depois essa conexão entre cinzas da quarta e a luz do domingo da Páscoa, eu possa ter todo este processo, esse itinerário marcado na minha vida, eu ter consciência, os sacrifícios que eu fiz na Quaresma do ano passado produziram este efeito na minha vida.
Porque aí você está sendo concreto. Caso contrário, você nem sabe mais o que fez na sua vida ter deixado de comer chocolate na quaresma de 1900, a não ser uns quilinhos a mais que você deixou de ganhar. Mas não é disso que nós estamos falando. A igreja não nos trata com infantilidade. A igreja nos quer cada vez mais maduros. E a compreensão dos sacrifícios quaresmais, essa compreensão precisa ser madura em nós. E é por isso que é interessante a gente selecionar no nosso cotidiano o que podemos fazer para poder, quem sabe, alcançar com os exercícios quaresmais resultados que durarão para a vida inteira. Porque esse é o grande objetivo desse tempo litúrgico. É provocar em nós marcas que nunca mais deixarão de estar presentes no nosso coração. Religião precisa imprimir caráter. A gente cansa de dizer isso aqui. A minha experiência religiosa, a missa que eu participo, a confissão que eu faço, tem que acrescentar ao meu jeito de ser uma marca indelével, que não pode ser apagada. A cada Eucaristia recebida, eu preciso ser um ser humano melhor. A cada quaresma vivenciada, experimentada, eu preciso ser um cristão mais consciente, mais amável, mais amante, diríamos, mais solidário. São os frutos da quaresma. O que eu renuncio concretamente aqui precisa ter repercussões na minha vida, na minha alma. Eu me lembro, ainda hoje eu estava dizendo isso, que boa parte das minhas saudades são quaresmais. Porque a quaresma era um tempo em que, lá em Minas, na cidade onde eu nasci, a gente percebia que existia uma diferença. A minha mãe, o meu pai, a igreja onde a gente participava, a comunidade que a gente frequentava, fazia questão de demonstrar geograficamente que alguma coisa estava acontecendo. O pano roxo sobre as imagens, né? Não podia tocar música dentro das nossas casas. Imagina isso. Se hoje a gente falasse para os nossos filhos, nós vamos ficar 40 dias sem ouvir música em casa. Põe fogo em todo mundo, né? Vai virar cinza é o pai e a mãe. Hoje as pessoas não têm mais a disposição de viver isso, mas nós tínhamos. E eu tenho saudade daquilo. Claro que a minha mãe também tinha lá os terrorismos dela. Ela falava da mula sem cabeça, do lobisomem, que estava todo mundo solto nessa época, né? A mula sem cabeça era um tacho de fogo que passava voando sobre. Os medos que faziam parte de uma teologia simples, mas que acabava tendo efeito na gente. É que, na verdade, vez em quando a gente precisa trazer sobriedade para a nossa vida. Ser alegre é também ser sóbrio. Todo ser humano tem o direito de viver alegria com sobriedade. E de vez em quando faz bem para a gente isso. Você cultivar uma vida interior. Às vezes quando você desliga a televisão e faz lá um jejum, hoje nós vamos ficar sem televisão em casa. Vamos sentar depois da nossa refeição, vamos contar umas histórias, vamos colocar a nossa vida em dia, saber do outro o que muitas vezes a gente não sabe porque a televisão está sempre ligada. Coisas pequenas que faziam diferença na nossa vida e que nos mostravam que alguma coisa estava acontecendo. Hoje é um dia muito especial para todos nós que somos cristãos. Porque é o dia de olhar para os quadros que estão tortos na parede. Volto a dizer, um quadro que está torto, se você coloca ele em ordem, faz diferença na sua vida. Quando você entra no ambiente, você sente mais harmonioso aquele ambiente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos descobrir onde é que estão os quadros tortos e a gente fazer o nosso gesto de ajeitar para que isso possa provocar uma harmonia dentro de nós. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito.
Como é fácil a gente começar a perceber que a nossa vida está sendo de qualquer jeito, que nós vamos vivendo uma vida de qualquer jeito, que nós vamos construindo os nossos dias a partir de escolhas que não trazem sabor à nossa vida. É lamentável quando nós descobrimos que o nosso feijão está pagão, ou que nós nos tornamos um feijão pagão, sem sabor, sem tempero. E nessa hora, chega alguém na nossa vida e empresta um pouquinho para a gente. Eu não sei se tem uma coisa que possa aliviar mais a gente do que no momento que a gente se sente só, que alguém olha nos nossos olhos, segura a nossa mão e diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui é uma palavra, é uma frase que tem o poder de aliviar a solidão. Já observou isso? Quando você era criança e que você se sentia no escuro, sozinho, e de repente você, sua mãe, seu pai, alguém que era maior que você dizia: preocupa não, eu estou aqui. Humano amor de Deus. Quando o Espírito Santo toma conta da gente e a gente sai do processo da inconsciência, quando a gente começa a ficar mais atento à vida, nós vamos descobrindo que há um jeito de viver maravilhoso que faz a diferença na vida dos outros. Aquilo que Eliana dizia. A experiência de emprestar sentido, de emprestar sabor a quem não tem, de você colocar um pouquinho de cores na vida de quem está vivendo no preto e branco, de você começar a descobrir que o significado da vida cristã e que a ação do Espírito em nós é justamente para moldar o nosso coração e transformá-lo, para colocar uma sensibilidade rara dentro de nós. Oh, minha gente, cada vez mais eu me convenço, o mundo está marcado pela insensibilidade. As pessoas estão cada vez mais mergulhadas no seu mundinho mesquinho, nas suas necessidades particulares, e muitas vezes nos falta disposição de olhar até mesmo do lado, atravessar a mesa. A pessoa está sentada do outro lado, mas está distante de nós a quilômetros e quilômetros de distâncias, porque nós estabelecemos distâncias o tempo todo. Nós não vivemos para aproximar muitas vezes. Uma vida fora de Deus, uma vida longe do Espírito, é uma vida que causa distância o tempo todo, ao contrário do processo de Deus em nós, que nos ajuda a fazer pontes. Você sabe muito bem o que significa isso, dormir ao lado de um homem a vida inteira e achar e perceber que existem quilômetros e quilômetros de distância entre o seu coração e o dele. Ou você esbarrarem nas mesmas pessoas todos os dias e você perceber que elas não estão ali, que você não escuta delas: eu estou aqui para o que precisar de mim. Se for preciso, estendo a mão. Se for preciso, estou do seu lado. Se for preciso, luto contigo. Nós não escutamos isso. E isso nós não precisamos dizer, não. Muito embora às vezes é bom a gente lembrar para o outro que a gente está do lado dele, para emprestar um sentido, para emprestar um sabor, assim como nós pedimos para o vizinho um salzinho para temperar a nossa comida. Um pouquinho de verdade. Você já observou quantas vezes as pessoas nos emprestam a verdade dela para nós? Quando você percebe que aquela pessoa é autêntica e aquilo te contagia. Nossa, como é bom, como ela sabe ser verdadeira nas pequenas coisas. Conversão é isso, minha gente. Vida no Espírito é isso. É nós começar a descobrir que existe um jeito antigo de viver que não vale mais a pena. A verdade é o caminho mais simples, mas nós insistimos em permanecer na mentira, nas pequenas coisas. Observou? Lá em Minas nós mentimos com uma facilidade. Eu só falo da minha terra. A gente vai lá, às vezes eu vou passar 2 dias na minha terra. Todo mundo que passa por mim, claro, meus amigos, vai lá em casa tomar um café. Eu falo: eu vou. Mentira. Eu sei que eu não vou coisa nenhuma. Mas eu falo: eu vou. Nós somos assim. Nós temos medo de magoar. Nós temos medo de falar a verdade. Ah, gente, ficou chateado comigo. Fala que você vai. Depois eu falo para ela que não teve tempo. Os bastidores da mentira. São Pinóquio, rogai por nós. Tem gente que o padroeiro é São Pinóquio. Pode observar o quanto que nessa preguiça
Nesse jeito velho de ser, a gente não é verdadeiro. Quantos rodeios às vezes você tem que fazer para conseguir o que você quer, porque você insiste em fazer o caminho mais longo do que ir direto na verdade. Jesus já dizia: a verdade vos libertará. Por uma razão muito simples: a mentira nos aprisiona o tempo todo. Nossa Senhora, como é que eu vou fazer para falar? Ah, já sei. Vou ligar para ela e vou falar para outra que eu estava lá. Aí ela confirma, fala que a minha amiga também, a outra fala: não, tem que minar. Antes de fazer uma coisa que eu não posso contar, eu tenho que ligar para 30, 40 pessoas para elas mentirem junto comigo. E o problema, se uma dessas entende errado, aí o trem vai desencadeando, vai caindo tudo, não é? Você vai ficando prisioneira. E pior que um não sabe o que o outro falou, aí fica olhando para o outro assim: como é que é mesmo? Mentiroso tem tudo a mesma cara. Gagueja. Sabe o que é? Quando começa assim, sabe o que é? A mentira a gente acha que é o caminho mais fácil por uma razão muito simples. Ela anestesia aquele momento que você tem que enfrentar. Você acredita na própria mentira. Você acha que a mentira é o caminho mais simples e não é. Às vezes a gente choca quando a gente é verdadeiro. Lá em Americana, eu fiz um show lá quarta-feira, né? Na hora que eu estava saindo, um rapaz, tadinho, estão aí, ó. Um rapaz muito educado, e virou e falou assim: Padre Fábio, esse é meu telefone, depois você liga para mim? Eu falei: eu não. Aí ele olhou assustado, né? Eu falei: meu filho, não vou ligar para você não. Eu não vou prometer uma coisa que eu não vou fazer, gente. Então, na hora que a gente é verdadeiro, a gente choca a pessoa, mas pelo menos você coloca a situação do jeito que tem que ser. Nós não temos que ficar prometendo para o outro aquilo que não vamos cumprir. Já chega aquilo que a gente não cumpre. É melhor sermos verdadeiros e causar um susto no outro e ensiná-lo que a verdade é melhor, a ter que ficar criando uma mentira, uma teia de mentira, onde a gente mesmo já não sabe mais o que faz depois. Emprestar um sabor é isso, Eliana. Eliana estava dizendo: quantas vezes uma pessoa lhe emprestou este sabor? Ela foi verdadeira com você, lhe chocou naquela hora, mas você descobriu que a verdade vale mais a pena. Dá muito menos trabalho ser verdadeiro. Muito menos. Dá trabalho demais mentir. E o pior, a gente tem que colocar o outro na mentira da gente. Eu faço isso, gente. Crio uma teia de mentira às vezes para mim e põe os outros no meio. Mas na hora que a gente toma consciência daquilo, às vezes a gente mente sem perceber o malefício que nós estamos causando ao outro. Sem percebermos que nós estamos causando um malefício, que nós não estamos educando na verdade. É a história das crianças. Gente, esses meninos escutam mentira demais de nós. Mas não é pouca, não. Não é pouca. E nós mentimos na boa intenção. Vovó não morreu não, bem. Tá só dormindo. É. E dorme nesse lugar desconfortável desse jeito? Morreu, acabou. Morreu. Padre, não. Gente, é a vida. Ou nós começamos a educar os nossos filhos para a verdade, vamos contando para ele. Claro, você não vai chegar aí e falar: olha, meu filho, contar para uma criança aquilo que não é próprio do mundo dela. Mas nós temos que descobrir um jeito de emprestar a verdade para ela, do jeito que ela vai saber captar. Não tem outro jeito. Porque senão o Espírito Santo vai perdendo a oportunidade de nos conduzir para a santidade, porque a santidade é a leveza que nós vamos assumindo. É a leveza que nós vamos assumindo no nosso jeito de viver, de ser. E por isso que muitas vezes a presença de uma pessoa naquela instante, naquela hora, nos ajuda a viver a verdade. Porque às vezes a vida ela é tão dura com a gente que nós não damos conta de apreendê-la sozinhos. Pode observar. A mesma coisa a tristeza. Você não suporta a sua tristeza sozinho, nem a sua alegria. Os dois têm que ser compartilhados. Por isso que quando acontece uma coisa boa em você, com você, você lembra o tempo todo das pessoas que você ama. É o desejo natural de partilha, de emprestar aquele sabor que está sendo seu para aquele. É igual ouvir uma pregação. Nossa, mas a comadre tinha que estar aqui, gente. Inteirinha para ela essa pregação. Impressionante. Ainda liga, né?
Tem um padre falando na canção nova que eu acho que você precisava ouvir, viu? Desliga o telefone. Bem arrogante, né? Você precisa ouvir. Nós ficamos emprestando isso, é bom mesmo. Essa alegria que você experimenta e que você empresta para o outro, não quero só para mim. Assim nós vamos nos contagiando no processo da mudança do comportamento. Quando você percebe que você vai deixando tudo aquilo que era própria desse homem antigo, dessa mulher antiga, porque você descobre que não dá para levar os dois juntos. Se você opta pela verdade, você não vai conseguir levar no mesmo saco a mentira. Não dá. Na hora que você descobre o tanto que é bom ser verdadeiro, que vale a pena falar a verdade. Minha filha, eu não vou tomar na sua casa café, por uma razão muito simples, eu só tenho 2 dias aqui. Não tenho tempo. Você descobre que você fica mais leve nessa hora. Que você foi verdadeiro, não precisou mentir em pequenas coisas. Porque as grandes mentiras, elas vão construindo assim. E naquela hora você empresta para o outro um bom significado, um bom modelo. Porque ali você está sendo a propaganda viva desse evangelho. O evangelho é mais vivo, ele é mais pregado, ele é mais vivido a partir do momento em que nós o testemunhamos com o nosso jeito de ser. De não é apenas uma teoria, não. Eu descobri na minha prática, você descobriu na sua, que vale a pena o seguimento de Jesus e que não é um peso.